Bíblia, verdade ou ficção? Um dos livros mais antigos do mundo, a Bíblia conta a história da humanidade desde a criação até os primeiros acontecimentos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois que Deus realizou a obra da Era da Lei, foi produzido o Antigo Testamento e foi então que as pessoas começaram a ler a Bíblia. Quando Jesus veio, ele fez a obra da Era da Graça e seus apóstolos escreveram o Novo Testamento. Assim foram produzidos o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. E ainda hoje, todos aqueles que creem em Deus têm lido a Bíblia. Tá curioso para saber? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e espero te fazer companhia até o final deste vídeo, pois este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Nossa equipe pesquisou e checou todas as informações referentes aos assuntos tratados nessa matéria, tudo para produzir um vídeo rico e cheio de conhecimento para você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone. Desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Vilares O Costelone. A Bíblia é um livro de história. Claro que ela também contém algumas previsões dos profetas, e essas previsões não são históricas de modo algum. A Bíblia inclui várias partes, não há apenas profecias ou apenas a obra de Jeová, nem há apenas as epístolas paulinas. Tendo sua primeira impressão em papel feita em 1450 por John Gutenberg, com tipos móveis e sendo confeccionadas em 45 linhas, é conhecida também como a Bíblia de Mazari, ou Bíblia de 42 linhas. A Bíblia é, nos dias de hoje, o livro com a maior tiragem de todos os tempos, desde a descoberta da tipografia. Acredita-se que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ou seja, aqueles que acreditam nesse livro sagrado acreditam também em Cristo. A Bíblia é a principal inspiração para muitos que enxergam em suas páginas todas as verdades do mundo. O que muitas pessoas não sabem é que a Bíblia não é apenas um livro, e sim várias obras escritas por autores diferentes em várias épocas da história. As inscrições foram encontradas em tábuas de pedras, pergaminhos e papiros. Os mais antigos registros dessas escritas são datadas por volta de 100 a 150 anos antes de Cristo. Vários idiomas foram usados para compor esse livro sagrado, tendo algum desses já caídos em esquecimento. Com inúmeras traduções e adaptações, chegou ao formato que conhecemos nos dias de hoje. O termo Bíblia foi usado no século IV por Crisóstomo, bispo da igreja naquela época, pois Bíblia em grego significa livros. Composta por 66 livros dividida em duas partes, a primeira com 39 livros conhecidos como o Velho Testamento e a segunda com 27 livros conhecidos como o Novo Testamento. Existem também outros 7 livros que são conhecidos como apócrifos, que não estão inseridos na Bíblia dos evangélicos, mas estão na Bíblia dos católicos. Dentre estudo de 40 escritores, Moisés começou a escrevê-la até 100 anos depois de Cristo, quando foi escrita a última epístola do Novo Testamento. Neste resumo sobre os livros que podem ser encontrados em cada uma das partes, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento, respectivamente, a Bíblia protestante. O Antigo Testamento, a Bíblia protestante, encontra-se justamente nesta primeira parte, chamada também de Bíblias evangélicas. Possuem 39 livros no Antigo Testamento. A Bíblia começa pela história escrita entre Gênesis e Malaquias. O primeiro livro de Gênesis conta sobre a criação do mundo e de todas as coisas existentes até o próprio homem. Contendo 50 capítulos, em Gênesis conhecemos desde Adão até José. No final do livro, o mesmo morre e deixa seus descendentes vivendo no Egito. Os próximos 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mostram a vida do povo hebreu em terras egípcias, depois de sua libertação em peregrinação por 40 anos pelo deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida do povo de Deus. Você encontrará no livro de Josué todo esse relato.
Juízes, Ruth e 1 Samuel fala de um povo israelita que se corrompeu após a morte de Josué. Adorando falsos deuses, esse povo foi conquistado e feito de escravos de muitos inimigos, 2 séculos inteiros em que personagens como Gideão, Sansão e Samuel fizeram a diferença. Os próximos livros de 2 Samuel a Cantares falam sobre a escolha do povo em aderir um governo teocrático, com a eleição de um rei que representasse a Deus. Foi nessa época que viveu Saul, Davi e Salomão. Após a era próspera do rei Salomão, segue-se alguns livros que relatam a divisão do reino israelita. Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias falam sobre importantes profetas de Israel e Judá, tais como Elias e Joel. Os livros de Ezequiel e Daniel tratam sobre o cativeiro da Babilônia. Já em Esdras, Ester, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e em alguns salmos, é possível ler sobre a volta do povo judeu até Jerusalém. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, fala dos 27 livros que relatam a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os primeiros 4 livros são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, discípulos de Jesus que falam desde o seu nascimento até a sua ressurreição. O Ato dos Apóstolos são os primeiros capítulos a tratar da igreja como corpo de Cristo. Diversas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo foram compiladas e formaram os livros de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Em cada uma delas, Paulo ajuda a todos doutrinando-os o respeito à fé cristã. O livro de Tiago, o Justo, é considerado como o mais antigo entre os textos do Novo Testamento, antes mesmo do concílio que houve em Jerusalém. Os próximos 5 livros foram escritos pelos apóstolos Pedro e João. Judas foi escrito pelo irmão de Tiago e fala sobre o princípio do fim dos tempos, fechado com o mais forte texto bíblico, o Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tem 22 capítulos e fala sobre os últimos dias e quais serão as pessoas salvas no fim da humanidade, terminando no versículo 21 com a seguinte passagem: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!